pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos continuar aqui analisando ainda algumas possibilidades das estruturas de decisão. Bom, então no vídeo anterior a gente viu uma estrutura de decisão que tinha ali três possibilidades, né? Um se senão e um else. Porém, quando a gente tem uma quantidade de possibilidades maior e a gente quer tratar cada uma dessas possibilidades executando algum trecho de código diferente, a gente continua utilizando a estrutura de decisão múltipla, só que a gente vai ver que a gente pode colocar várias possibilidades, tá? Então eu bolei aqui um exemplo simples para a gente entender essa estrutura, e aí lembre-se que os exercícios que estamos fazendo até agora são exercícios apenas com o objetivo da gente entender os comandos e as estruturas. Ainda são exercícios relativamente bastante simples. Na hora que a gente terminar essa parte de estruturas de decisão, é possível a gente conseguir fazer ali alguns exercícios mais complexos. Então, assim que a gente finalizar a sequência de vídeos de estrutura de decisão, a gente vai conseguir já ter caminhado, dado um salto bastante significativo na evolução dos nossos algoritmos. Aí a gente executa um conjunto de exercícios, a gente faz um conjunto de exercícios ali para garantir que esse entendimento esteja correto, e aí a gente parte para outra estrutura, para a próxima estrutura, que é também extremamente importante, que são as estruturas de repetição, ok? Então vamos pegar esse exemplo aqui, ainda um exemplo relativamente muito simples, mas o objetivo aqui é apenas entender o funcionamento da estrutura de decisão. Então vamos imaginar aqui que eu quero desenvolver um algoritmo que seja capaz de ler um número, representando a idade de uma pessoa, e conseguir tratar este número dentro dessa classificação, de 0 a 2 anos, recém-nascido, entre 2 e 12 anos, criança, de 12 a 18 jovens, de 18 a 50 adultos e acima de 50 idosos. Obviamente eu que criei aqui essas faixas etárias, né, apenas para a gente exercitar aqui. Então vou criar aqui um novo arquivo, tá? Então olha só, vamos analisar aqui quantas possibilidades a gente tem. Então a gente tem uma possibilidade, duas possibilidades, três possibilidades, quatro possibilidades e 5 possibilidades. Então a gente tem 5 possibilidades para esse problema. Então uma simples estrutura de decisão se não é suficiente para conseguir tratar esta quantidade de possibilidades. Então a gente vai fazer o alinhamento de estruturas de decisão com um se não, um se, para poder tratar todos esses casos, tá? Lembrando que quando você tem ali uma quantidade maior de possibilidades, qual é a possibilidade que você vai pegar primeiro para tratar, é você que decide. Então você poderia falar assim, eu vou começar com o meu if verificando se a idade é acima de 50, se for acima de 50 eu faço alguma coisa. Não, eu quero começar de 0 a 2, ou eu quero começar entre 2 e 12, enfim, é o programador que vai analisar ali qual é a melhor sequência. Nesse caso aqui, faz sentido a gente começar pela sequência natural, que seria do 0 em diante, tá? Então a gente vai criar aqui uma variável chamada idade, que vai ser do tipo inteiro. Então, idade inteiro, considerando que a idade não é um número fracionário, né? A gente vai imprimir aqui uma mensagem na tela pedindo para o usuário digitar essa idade. Então, digite uma idade. Aí a gente vai executar o comando para poder fazer a leitura desses dados e armazenar na variável idade. E a partir desse momento a gente já tem a informação idade guardado em uma variável, e a gente consegue então fazer algumas análises com essa idade e tomar algumas decisões. Então a gente sabe que a gente tem aqui todas essas possibilidades. Eu vou copiar essas possibilidades aqui e vou apenas colocar elas aqui no formato de comentário, só para ficar fácil aqui a gente conseguir visualizar essas possibilidades. Bom, então eu vou começar pegando aqui a possibilidade de 0 a 2 anos, certo? Então eu vou, nesse vídeo eu vou mostrar que teria algumas formas diferentes da gente implementar o raciocínio para a gente pegar cada uma dessas faixas etárias. Eu vou começar com um raciocínio que é mais simples, é mais inteligente, ele executa menos avaliações, porém ele tem uma particularidade que, dependendo da ordem que a gente escreve essas avaliações, pode ser que falhe. E a gente tem uma outra situação que, independente do jeito que a gente escreve, sempre vai funcionar, tá? Então eu vou trazer essa particularidade ainda nesse vídeo. Então a gente vai começar com uma estrutura simples aqui, onde a gente vai verificar se a idade ela é menor ou igual a 2 anos. Então, se a idade for menor ou igual a 2 anos, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui uma mensagem, vou colocar um escreva,
E eu vou falar aqui que esta idade é considerada recém-nascido, por exemplo. Ok? Else. Vou finalizar com um else aqui. Vamos colocar chaves, né? Else. Bom, como ainda sobra várias possibilidades, como tem várias possibilidades, a gente não consegue colocar tudo isso apenas num único else. Então a gente vai ter que vir aqui e colocar mais uma condição. Então um else if, desculpa, se não, estou com outra linguagem na cabeça. Se não, se a idade for menor ou igual a 12 anos, a gente vai falar que ela é uma criança, ok? Então vou copiar esse comando aqui, vamos falar ele aqui. Então esta idade é considerada criança, ok? Bom, aqui a ideia, pessoal, aqui eu já estou fazendo meio todas as possibilidades, né, meio rapidão, mas a ideia é que quando vocês estão iniciando, que você vá fazendo e testando. Faz um pedaço e testa, faz um pedaço e testa. Vamos testar essas duas possibilidades aqui, então. Então, digite uma idade, vou colocar 2. Então, essa idade é considerada um recém-nascido. Vamos executar de novo. Vamos colocar aqui a idade 10. Esta idade é considerada criança. Se eu colocar até 2, esta idade é considerada recém-nascido. Vamos considerar que de 2 em diante já é uma criança. Tá? Então, eu vou tirar aqui a igualdade. Então, eu vou considerar até o menor. Eu não vou incluir esse número aqui. Então, se eu coloco 1, essa idade é considerada recém-nascido. Então, vamos colocar até 3, né, para ter algumas possibilidades aí. Então, eu vou falar que até 3 é recém-nascido. Então, aí inclui o 2 também, tá certo? 2 recém-nascido. Agora, se a gente colocar 3, o 3 já cai como criança. Por quê? Quando chega aqui, eu testo. A variável idade, que está valendo o número 3, é menor do que 3? Não, isso é falso. 3 não é menor que 3. Então, isso dá um resultado falso. E aí, então, eu vou para a próxima avaliação. Aí eu testo. 3 é menor do que 12? Sim, 3 é menor do que 12. Então, aí eu entro nessa condição. Bom, então a gente viu que é só seguir esse raciocínio. Então, a gente vai continuar fazendo aqui as próximas avaliações. Então, eu vou checar se a idade ela é menor do que 18. Se for menor do que 18, eu vou falar que é considerada jovem. Se não, se a idade for menor do que 50, a gente considera como adulto. E se não, se. Aí aqui, olha só, o que a gente pode fazer? Eu posso até colocar um senão se a idade for maior ou igual a 50, eu falo então que essa pessoa é considerada um idoso, certo? Vamos testar? Vou colocar aqui a idade 45. 45 é adulto, tá aqui, menor do que 45. Vou executar aqui e vou colocar 51. 51 é considerado um idoso. Vamos colocar aqui 35. 35, adulto. Bom, aí aqui, o mais inteligente, para a gente não colocar o computador, mais especificamente o processador, para poder ficar fazendo testes, esse teste aqui ele é desnecessário, porque lembra da característica da estrutura de decisão. A estrutura de decisão, ela segue de cima para baixo, testando as possibilidades. E a primeira possibilidade que dá verdadeiro, ele executa o bloco associado a essa condição e pula para o término, para o fim dessa estrutura. Então, o fim da estrutura, se ela está aqui. Então, se a idade for menor do que 3, ele vai executar isso aqui e não olha para essas outras possibilidades. Ele já pula direto para o fim aqui, ok? Ele só vai testar a segunda possibilidade se não entrar na primeira, se isso aqui for falso. Aí eu testo a segunda. Se a segunda for verdadeira, eu executo isso aqui e pulo para lá. Então, por conta desta característica, aqui nessa situação, a gente pode considerar um simples else. Porque se não entrar em nenhuma dessas condições, se não cair aqui, se não cair aqui, se não cair aqui, se não cair aqui, obviamente é maior do que 50 anos, certo? Porque da idade de 0 até 50 anos, ele vai cair em uma dessas possibilidades anteriores. Se não entrou em nenhuma das possibilidades anteriores, se ele chegou até esse momento, se ele entrou no senão, é porque eu tenho certeza que já é uma idade maior do que 50 anos, então
eu não preciso colocar esta condição para este caso. Vai ter cenários que às vezes você precisa colocar um senão se. Tá? Vou dar um exemplo aqui de uma situação que a gente precisaria fazer. Então, se a gente executar aqui agora e falar que é 51, 51 já vai cair como idoso, tudo bem? Para esse exercício aqui, vai ficar um pouco estranho, mas vamos imaginar que a gente, sei lá, idoso é só até 80 anos. E de 80 para frente é outra classificação, mas eu não quero fazer nada específico quando for essa classificação. Então aí eu não poderia simplesmente terminar com um senão aqui, porque o senão vai pegar todo mundo acima de 50, inclusive os de 80. Então se eu quiser só até 80, aí eu precisaria colocar um se aqui, se idade menor do que 80, aí eu considero idoso, certo? Então se a gente executar e eu falar que é 70, idoso. Agora se eu falar que é 81, note que ele não entra em nenhum desses blocos, ou seja, nenhum desses testes avaliativos aqui satisfaz ao critério que eu defini. A idade aqui não é menor do que 3, a idade não é menor que 12, a idade não é menor que 18, a idade não é menor que 50, a idade não é menor do que 80. Como não tem mais nenhum teste para ser feito, o algoritmo simplesmente continua, e como eu não falei que era para fazer nada para uma idade acima de 80, ele simplesmente não vai executar nada. Então, se a gente tivesse outras possibilidades de idade, e eu quisesse só pegar uma faixa específica lá no finalzinho da idade e o restante eu não quero fazer nada, aí a gente precisaria terminar com um senão se. Tá? Então, por enquanto, só entende essas características de como funciona o comportamento da estrutura senão. Tudo bem? Bom, esse tipo de implementação aqui, ela é uma das melhores implementações no que a gente está falando aqui ainda da parte básica, né? Por quê? Eu não precisei definir o intervalo. Eu não precisei fazer, se a idade for maior do que tanto, é menor do que tanto, ok? Eu não precisei criar um intervalo. Eu trabalhei justamente com a possibilidade de... Na verdade, eu usei o comportamento da estrutura se-senão para tirar o proveito do funcionamento dela e não precisar criar uma... Deixa eu só tirar aqui um print... para mim tirar proveito do funcionamento dela, para então a gente conseguir trabalhar com essa característica da estrutura, tá? Que é justamente a característica que a gente comentou agora, que é o fato da gente testa essa possibilidade aqui, eu testo essa possibilidade, e se essa possibilidade não for verdadeira, se ela não for verdadeira, apenas se ela não for verdadeira, é que eu vou pular para o próximo teste. Mas se isso aqui é verdadeiro, então eu executo isso aqui dentro. Ó. Eu executo este bloco. E se eu executo este bloco, eu nem vou para os próximos. Eu nem avalio os próximos. Então, usando essa característica, é interessante a gente implementar dessa forma que a gente não precisaria escrever uma condição um pouco maior ali. Mas note que para esse tipo de cenário aqui, só vai dar certo se a gente começar a avaliação do menor para o maior. Começando da menor idade para a maior. Porque se eu inverter, não vai funcionar. Se eu colocar esse se aqui primeiro, ó, vamos entender o que eu estou dizendo aqui. Eu vou começar invertido. Eu começo avaliando se a idade é menor do que 80. Depois eu faço um senão se para a idade menor do que 50. Depois eu faço um senão se para a idade 18, um senão se a idade 12 e um senão se a idade menor do que 3. Nessa situação aqui, aqui pode ser um senão. Ok? Vamos falar que aqui, se a idade for menor do que 80. Bom, deixa eu ver aqui, senão... Deixa eu ver o que ele reclamou aqui. Por que você está reclamando dessas chaves? Tá, disfarça, né? Quando a gente usa apenas o senão, eu não tenho nenhum teste, né? Eu não faço nenhum teste.
Ok? Então aqui seria um C não C para ter o teste. Bom, vamos pensar aqui, aparentemente essa estrutura parece que vai funcionar, só que ela tem um problema bastante interessante, que está justamente relacionado ao fato de como a estrutura de decisão funciona. Olha só, se eu digitar uma idade que seja 10, a gente espera que a idade caísse aqui, né? Falando que essa idade é considerada uma criança, mas isso não vai acontecer, porque o 10 é menor do que o 80. E aí quando eu pergunto para o computador, 10 é menor do que 80, ele vai responder que sim, 10 é menor que 80, e aí ele vai executar isso aqui, certo? Ele vai falar que essa idade é considerada um idoso, certo? Só que, na verdade, ela é uma criança, né? Se for menor do que 12. Então, aí a gente teria um problema pelo aspecto do funcionamento da estrutura de decisão. Então, essa estrutura mais simples, da gente usar uma avaliação mais simples, né, uma condição mais simples, ela só vai funcionar se a gente colocar na ordem do menor para o maior, da situação mais restritiva, da mais específica para a menos específica. Nesse caso aqui, o que é a mais específica? É a menor idade. Bom, agora, como que, para que eu consiga fazer isso aqui funcionar desse jeito, dessa estrutura, aí eu precisaria criar um intervalo, certo? Eu precisaria falar assim, ó, se a idade for maior do que, por exemplo, os idosos começam em 50. Então, se a idade for maior ou igual a 50 e também a idade for menor do que 80, aí ela é considerada um idoso. Se a idade for idade maior ou igual a 18 e também a idade menor do que 50, ela é adulto. Se a idade ela é maior do que 12, maior ou igual a 12, e idade menor do que 18, ela é considerada jovem. Se a idade é maior ou igual a 3 e menor do que 12, ela é considerada uma criança. E aí eu posso, a gente tem que repetir aqui, e aí eu posso fazer um simples senão, eu posso terminar com um senão aqui. Porque se não entrar em nenhuma dessas condições aqui em cima, eu sei que vai ser a idade menor do que... desculpa, aqui a gente tem um problema. Vamos ver aqui na nossa lógica, tá? Então, vamos executar esse caso aqui e ver se vai funcionar. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Para corrigir o problema, remova o seguinte trecho na linha 31. O que ele está reclamando aqui? Essa chave se fecha aqui. Essa fecha ali. Fecha. Tá faltando um aqui. Faltando aqui, beleza. Então vamos executar. Então, digite uma idade, vou falar que é 55, beleza, é idoso. Eu vou falar que é 19, ok, é adulto. Eu vou falar que é uma criança entre 3 e 12, vou falar que é 5, é considerado uma criança. Vou falar que é 2 anos, ela é considerada um recém-nascido. Ótimo, funcionou certinho, ok? Só teve um probleminha aqui, porque como a gente começou com a idade falando que o intervalo que a gente considera como sendo idoso é de 50 até 80, se eu colocar qualquer coisa acima de 80, ela vai cair no senão, porque ela não entra aqui. Eu coloquei 84. 84 não está nesse intervalo. 84 não está aqui, não está aqui, não está aqui. Aí, como eu tenho um senão no final, o 84 vai acabar caindo no senão. Então, se a gente executar aqui e falar que é 84, ele vai falar que é um recém-nascido. Então, a gente teria um problema de lógica aqui. E para resolver esse problema de lógica, aí a gente teria que colocar uma condição se a idade for menor do que 3 anos. Aí a gente resolve esse problema. Porque se eu falar que é 90 agora, não cai mais ali, ok? Beleza? Então, a gente resolveria dessa forma. Agora, se eu falasse aqui, não, todas as idades que forem maiores ou igual a 80, eu vou considerar como idoso. Aí eu não preciso mais, aí eu não tenho a necessidade mais de ter esse se idade menor do que 3. Porque aí eu tenho certeza que a única idade possível de chegar aqui é quando a idade for menor do que 3. Porque tudo que for acima, igual ou acima de 80 cai aqui, entre 18 e 50 cai aqui, entre 12 e 18 cai aqui, entre 3 e 12 cai aqui, e aí o resto, que só sobra idades menor do que 3 anos, vai cair aqui. Vamos ver? 90 anos é considerado um idoso, 1 ano considerado um recém-nascido, ok? Então, aqui a gente tem uma estrutura de decisão
múltipla, com várias possibilidades, ok? E cada uma das possibilidades ela vai permitir a execução de um determinado código em específico, tudo bem? E a gente só precisa relembrar, a gente só precisa não esquecer dessa característica da estrutura de decisão. É muito importante não esquecer disso. A primeira condição que dá verdadeiro é a condição que vai ser executada. Se ela foi executada, não se testa nenhuma condição deste bloco if-else, se não. Se eu tiver um outro se aqui embaixo, aí esse se aqui de baixo não tem nada a ver com esse bloco aqui de cima, certo? Mas o que eu quero dizer é, testou, essa entrada deu verdadeira, vai executar esse bloco aqui e eu não olho as outras avaliações do mesmo bloco. Tá? Isso é muito importante que fique claro. Tá? Então, esse vídeo aqui, ele trouxe um pouco mais de carga de conceito da estrutura de decisão. Se for necessário, revisa esse vídeo, né, para poder entender exatamente o funcionamento da estrutura. Assim que a gente fechar a estrutura, acho que mais 2 vídeos, a gente fecha a estrutura de decisão e aí a gente vai partir para uma sequência de vários exercícios. A gente pega aí 8, 10 exercícios diferentes para poder implementar com tudo isso que a gente viu, ok? Para fixar bem esse conceito, tá bom? Pessoal, então ó, dá aquele joinha, se gostou, compartilha, comente, vai no vídeo aí, fala o que você achou do vídeo, se foi legal, se não foi, que ajuda bastante a gente na divulgação do nosso trabalho, tá bom? Te encontro no próximo vídeo e abraço, até mais.